Isso, agora gravando. Compartilhar aqui de novo a minha tela. Todo mundo vendo a tela? Sim, mas não tá na tela cheia, não. Não tá a tela cheia? Tá pequenininho? Não, tá para ver, mas Deixa eu aumentar aqui. não, mas é a tela, não é o Melhorou? tamanho da Ah, é a fonte. tela? É, não é a fonte, não. Engraçado. Deixa eu tentar aqui de novo, tá? Porque se você aumentar a fonte, ela reduz o. A gente vê menos, né? Não vê a Ah, tela toda. é mesmo? Vê só uma parte. Ela vai só embutindo, né? Aham. E agora, melhorou? Ah, tá do mesmo jeito. Deixa eu. E, Engraçado. e tá o símbolo do. O sinalzinho do Skype tá aí também. Aí, melhorou. Assim, aí agora é Melhorou? você. Ah, Tá, beleza. tá em você. Ah, tá. Então agora tá todo mundo vendo, né? Não, a gente tava vendo, mas é porque não Ah, tá na não. tela cheia. Ah, tá. Mas eu falo assim, a tela cheia, agora tá todo mundo vendo. Tá, gente? Mas essa chance de olha que graça. Ó, então vamos lá. Então vamos começar. A primeira coisa que eu vou fazer hoje, né, que a gente vai fazer, eu vou corrigir o fluxo de caixa, como eu estava falando agora há pouco com os meninos, tá? Tô corrigindo já a atividade que eu dei na semana passada, que foi sobre a VA2, tá? Que é o fluxo de caixa. Então, eu deixei disponível para você já pronto, né? Um balanço patrimonial com a movimentação de junho e movimentação de setembro. E dei também já pronto, né? Uma demonstração de lucros e perdas. E pedi para vocês, a partir dessas duas demonstrações, né? Elaborar o fluxo de caixa indireto, tá? Então, pessoal, a primeira coisa para a gente poder elaborar o fluxo de caixa indireto, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos calcular, tá? A variação que nós tivemos nas contas de ativo e de passivo. Por quê? Porque o fluxo de caixa indireto, tá? Ele é elaborado a partir da nossa DRE e do nosso balanço patrimonial, tá? Então, aqui, olha, eu tenho a minha conta de disponível, que eu tinha um saldo inicial de 477.066. E em setembro, ela foi de 681.488, o saldo, né? Então, a gente percebe aqui que o nosso disponível, o que aconteceu? Ele aumentou em relação ao saldo anterior, né? Ele aumentou em quanto? Em 204.422. Essa mesma conta aqui que eu estou fazendo para o disponível, eu vou fazer para cada uma das contas do meu balanço patrimonial. Outro ponto aqui no caso, as aplicações, né? Em junho eu tinha 180 mil de aplicação. Em setembro eu só tinha 100, ou seja, aqui houve uma redução de saldo, né? Se houve uma redução de saldo, eu calculo aqui que o meu saldo diminuiu 79.602, tá? Então, Professora, não tá aparecendo essa tela, não. não, Tá aparecendo você. oh meu Deus. Para mim a tela estava compartilhada. Tá. Agora tá vendo? Agora sim. Ah, então beleza, porque para mim estava compartilhado, desculpa. Então, só retomando aqui, o que a gente precisa fazer? A gente vai fazer a variação para cada uma dessas contas, tá? Do balanço patrimonial aqui. Então, se meu saldo final aumentou em relação ao meu saldo inicial, a minha diferença aqui, no caso, né, ela é positiva. Isso, pessoal, aqui eu estou falando de ativo, né? Então, se eu tenho um saldo maior de direitos, isso para mim fica devedor. E no caso aqui, olha, da aplicação, a gente teve uma redução, então esse saldo diminuiu. A gente vai fazer isso para cada uma das contas do balanço patrimonial, e aqui no nosso caso, primeiro do ativo. Logo depois que a gente faz o ativo, vamos fazer o passivo. O passivo aqui, pessoal, a lógica indiretamente, né, ela é inversa. Por quê?
Vamos pegar aqui essa conta de fornecedores. Inicialmente, eu devia 930 mil aqui, estou falando redondo, tá, gente? 930 mil de fornecedor. Em setembro, eu não devia 930, eu devia o quê? 806, né? Então, na verdade, aqui houve uma diminuição mesmo, porque eu diminuí o meu saldo a pagar, tá? E a mesma coisa nós vamos pensar, o mesmo raciocínio no caso para o empréstimo, contas a pagar e todas as outras contas do nosso balanço patrimonial, tá? Logo depois que você calculou, né, todas essas variações aqui, essa diferença, o que a gente precisa fazer? Eu já dei para vocês a demonstração de lucros e perdas pronta, né? E lá dentro do exercício, o que eu falei? Pedi para vocês elaborarem a DFC e que e dei informação que na geração interna de caixa, tá? Era para vocês considerar o lucro operacional, tá? E não o lucro líquido, tá? Isso aqui desse exercício. Considerar o lucro operacional e não o lucro líquido. Então, se você considerou o lucro líquido, o seu fluxo de caixa provavelmente não deve ter fechado, tá? Então, depois que eu já fiz essas variações aqui, eu tenho condições de montar a minha DFC. Como que a gente elabora a DFC? A primeira coisa, a gente vai colocar o saldo inicial. E que saldo inicial é esse? Meu saldo de disponibilidade, tá? Que é o que eu tenho de disponível de caixa, banco, aplicação financeira que eu posso resgatar em qualquer momento. Então, meu saldo inicial foi de 657.540. Da onde que eu tirei esse valor aqui? Esse meu saldo inicial é exatamente a minha soma do meu disponível mais a minha aplicação financeira, tá? Dá exatamente 657.540. Então, este é o meu saldo inicial. Tudo bem até aqui? Beleza, gente? O saldo inicial foi por quê? Esses 657? Porque é o meu saldo, né? A minha soma do disponível mais aplicação financeira. Ah, tá. Então, se você somar esses dois aqui, você vai ver que vai dar exatamente 657 e 540. Tá? Então, trouxe primeiro meu saldo inicial. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular qual foi a minha geração interna de caixa, tá? Dentro dessa geração interna de caixa, o que eu preciso fazer? É onde a gente vai ajustar o nosso lucro, né? Lembra lá da nossa aula que eu expliquei que aqui nós vamos fazer os ajustes de tudo aquilo, né, que afetou o nosso lucro, mas que não necessariamente teve uma entrada e uma saída de caixa, ou seja, não teve reflexo no caixa da empresa, tá? Então, inicialmente, que eu dei no exercício, pedi para vocês considerar o lucro operacional. Então, eu considerei o lucro operacional aqui, dado lá na demonstração de lucros e perda, 624.048, que vai ser meu ponto de partida. De tudo aquilo que variou aqui dentro do seu passivo e também na geração, na demonstração de lucros e perdas, a única coisa que variou e que aumentou aqui, né, sem reflexo financeiro, é o quê? O nosso ativo diferido, né? O que é o ativo diferido, gente? É tudo aquilo, são, por exemplo, vamos colocar assim, um software que eu adquiri, ou um projeto grande que eu estou implantando, e minha expectativa de receita ela é futura, né? Então, o que eu faço com esse tipo de ativo? Eu vou diferir esse ativo. Então, coloco lá no ativo diferido e, na medida que o tempo for passando, dentro daquela expectativa de geração de receita, a gente vai diferindo, a gente vai reconhecendo no nosso resultado, né, a amortização desses valores aí de diferido. Então, aqui, olha, no nosso ativo, a gente teve essa movimentação aqui, de 11.880. Então, a gente fez, o que eu fiz aqui dentro do ativo da geração interna de caixa? Nós consideramos, tá, esse ativo diferido aqui. Então,
nós ajustamos o meu lucro operacional, 624, menos o que foi o ativo diferido, 11.880, eu tenho a minha geração interna de caixa de 612.168, tá? Então, a primeira coisa é essa. Tudo bem até aqui, gente? Na geração interna de caixa? Tudo certo, pessoal? Até aí tudo bem. Beleza. Terminamos a geração interna de caixa, agora a gente vai para a fase de geração operacional de caixa, ou seja, dentro dessa fase aqui, vamos dizer assim, eu vou colocar tudo aquilo que está dentro da minha operação mesmo, do meu dia a dia, que tem a ver com a minha atividade fim, tá? Que movimentou o meu caixa, tá? Seja entrando recurso em caixa, ou seja, saindo recurso em caixa, tá? Então, eu tenho aqui a minha variação na minha conta de fornecedor. Então, eu vou lá no meu balanço patrimonial e pego quanto que variou a minha conta de fornecedor? 124.661. Então, estou considerando ela aqui, 124.661. Estoque. Meu estoque variou? Variou também. Em quanto que ele variou? Vamos lá ver? 115.508. Então, eu considero aqui os 115.508. Recebíveis, né? Lá no meu ativo ainda, 36.613. Também estou considerando ele aqui. 36.613, tá? Outras contas a receber, também lá dentro, olha, outras contas a receber, 13.195. Trago todas as movimentações que nós tivemos lá no nosso balanço patrimonial, nas contas que afetam diretamente o nosso caixa, tá? Então, eu trouxe isso para cá. E nós tivemos também aqui outros credores diversos, né? Que está aqui dentro, lá dentro do nosso passivo aqui, tá? Que eu considerei esse contas a pagar aqui, 19.025. Então, peguei todas aquelas variações e trouxe aqui para geração operacional de caixa. E a gente vai fazer o que aqui, pessoal? Vamos somar mesmo, tá? Soma simples. Tudo aquilo que variou no meu ativo, que entrou dinheiro, eu somo literalmente, vou somando, tá? E tudo aquilo que saiu dinheiro, como pagamento de fornecedor e pagamento de credor de outras contas aqui a receber, que no caso ali diminuiu, né? A gente vai diminuir, tá? E aí a nossa geração operacional de caixa somou 33.290, ou seja, foi o tanto que sobrou, quanto que eu realmente gerei ali de caixa dentro da minha operação no dia a dia, tá? Além da operação, da geração operacional de caixa, eu vou ver a geração não operacional de caixa, ou seja, tudo aquilo, tá? Que não está ligado à minha atividade efetiva, tá? Ou seja, que não é essencial para eu operar. Então, o que eu tive? Eu adquiri imobilizado. Onde que eu peguei esse valor aqui de aquisição de imobilizado? Lá em cima, dentro do meu ativo, tá? 84.693. Então, trouxe ele para cá. Pagamos empréstimos, né? Que foi capital de terceiros que a gente captou. Pego esse valor, trago aqui também, tá? E a gente teve aí um prejuízo não operacional, né? Então, a gente traz também esse prejuízo também que não operacional para dentro, aqui, olha, resultado não operacional, para dentro da nossa demonstração aqui, tá? E as retiradas dos sócios, que também saiu efetivamente dinheiro, que está na descrição lá do exercício, né? E também está aqui na nossa demonstração de lucros e perdas, aqui, ó, retirada de acionistas, tá? Trago tudo isso aqui para essa minha geração não operacional de caixa. Faço a soma de tudo aqui que está nesse grupo para eu poder ver qual que foi a geração líquida, tá? Então, aqui, olha, eu tive uma saída, na verdade, de 520 mil. E aí, pessoal, o que eu tenho que fazer? Agora eu posso fechar a minha demonstração de fluxo de caixa com o meu saldo final.
que é esse saldo final? O saldo final vai ser o seu saldo inicial de fluxo de caixa, mais a sua geração interna, mais a geração operacional de caixa, mais a geração não operacional de caixa, tá? Então, aqui, como esse aqui deu negativo, esse aqui deu positivo, né? Essa aqui também deu positivo, eu tenho um saldo também anterior aqui, o nosso saldo final foi de 782.360, tá? Você pegar cada uma dessas gerações e o saldo inicial, ele dá esse valor, 782.360. Como que você sabe que o seu fluxo de caixa está fechando? O saldo final aqui que você apurou no seu fluxo de caixa, ele tem que ser exatamente igual à soma aqui, olha, das suas disponibilidades, ou seja, o seu disponível mais a aplicação financeira do final do período. Então, você somando aí os 681.488 mais 100.872, vai dar exatamente 782.360. Se não deu, o seu fluxo de caixa está errado. Ok? Entenderam? Ou não? Ok. Ok. Entenderam, pessoal? Eu entendi. Ok, professor. Eu errei por R$1. Ah, pode ser. Quem errou por R$1, pode ser que vocês devem ter feito antes de eu ter passado lá no grupo, que aqui, olha, acho que qual conta que foi? Acho que foi nessa conta aqui de contas a pagar, olha, tinha ficado faltando R$1. Mas não tem problema. Você errou por R$1, vou saber por que você errou R$1, tá? Entendi. Mas pelo menos você entendeu a lógica aí, que é isso que para mim importa, tá? Que vocês realmente aprendam a elaborar o fluxo de caixa, tá? Agora, gente, fazendo uma análise, né? Porque assim, a gente fazer uma demonstração, ela é uma coisa muito simples, mas a gente precisa saber analisar o que essas informações aqui estão trazendo para gente, tá? O que esses números estão dizendo? Esse que é o desafio, tá? Então, olha só, a primeira coisa, eu tive um lucro operacional aqui de 624 mil. Só que dentro desses 624 mil, o que refletiu efetivamente no meu caixa, no meu disponível, foi só 204.442. Né? Ou seja, eu tenho que pegar e ver. Então, o lucro operacional ali não é, na verdade, só o lucro. Nossa, você teve um lucro grande. Tudo bem, você teve um lucro grande. Mas qual reflexo que realmente esse lucro gerou no seu caixa, tá? Ou seja, nas suas disponibilidades ali, no seu capital circulante líquido. Apenas 204, tá? 204.421. E do ponto de vista, assim, operacional mesmo, né? A empresa parece que está sendo bem administrada, né? Por que a gente pode tirar essa conclusão que a empresa ela está sendo bem administrada? A gente tem que analisar as movimentações das contas. Então, por exemplo, se eu pego o meu passivo circulante, meu passivo lá de fornecedor, a gente pode ver que ela teve uma redução, né? Ou seja, mais fornecedor. Tá? Mas em contrapartida, o que aconteceu? O meu estoque aqui também, olha, tá vendo? Ele reduziu. O que isso quer dizer? Que eu paguei fornecedor e ainda consegui vender mais, porque quando eu vendo, né, mercadoria, ele sai do meu estoque. Se eu tive uma baixa de estoque, que significa que eu tive mais receita, tá? Então, a gente vê que isso é uma boa operação. Eu consegui melhorar o meu fluxo aqui, o meu endividamento, a minha receita com venda, né? Já que eu consigo ver ali uma variação do meu estoque, tá? Agora, um outro ponto que a gente pode pegar e a gente consegue ler dessas informações que estão aí. Nós vimos que houve um aumento do contas a receber, né? Mas que, em compensação, ele foi compensado com a redução dos recebíveis. Aqui, olha. Eu tenho aqui, ó, contas a receber, tá? Ele aumentou, ou seja, eu financiei alguma coisa para algum cliente. Porque quando você vende a prazo, você está financiando o seu cliente, tá? E isso é bom?
às vezes é necessário, inclusive para a sobrevivência aí no mercado competitivo, né? Mas se a gente for analisar em vistas, né, com a questão do próprio fluxo de caixa, não é interessante. O interessante é vender à vista. Mas, no entanto, ali, mesmo eu vendendo a prazo, aumentando aqui o meu saldo a receber em 13 mil, isso não fez diferença dentro do período, por quê? Os meus recebíveis que eu tinha aqui, os meus direitos a receber que eu tinha, eu consegui receber 36 mil. Ainda sobra aqui mais ou menos uma ordem de 13 mil. Então, não impactou, né? Ou seja, eu consegui administrar bem o meu contas a receber, tá? Gente, isso tudo aqui a gente está tirando, estou fazendo essa análise aqui com vocês, simplesmente de pegando aqui as variações das contas do balanço patrimonial para a gente poder montar um fluxo de caixa. Então, para vocês perceberem, assim, a riqueza de informação que a gente pode tirar de um balanço patrimonial, que a gente pode tirar de qualquer demonstração contábil, tá? Daqui a pouco nós vamos falar aí vocês também vão ver como que é rico a gente perceber a riqueza que a empresa ela gera, né? Aonde que ela está sendo aplicada, que é a própria finalidade da DVA, tá? Então, para a gente concluir aqui, olha, o resultado, né, de todos esses fatores aí que a gente está falando, né, ele liberou giro aí de caixa, ou seja, eu consegui aumentar o meu caixa, né, em 33 mil. Se eu pegar aqui todas essas variações que eu tive aqui de a pagar e a receber, eu ainda consegui gerar 33.290 de caixa, ou seja, sobrou dinheiro na empresa, tá? Isso que a gente fazendo aqui a demonstração a DFC, tá? Então, olha só, o que impediu, tá? Agora a gente fazendo uma análise do lucro em si, tá? Do lucro geral. O que impediu esse lucro de se transformar em caixa? Que a gente percebeu que foi 624, mas o caixa só foi 204. O que impediu, né? Que isso se tornasse realmente dinheiro para dentro da empresa. Tem duas questões, né? A primeira foi a retirada do sócio, que o sócio tirou aqui dinheiro, 290 mil aqui, né? Que a gente percebe, e teve também a questão dessa própria variação aí do nosso ativo circulante, né? Em si da empresa, que também variou. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa sempre analisar essas informações, tá? De fluxo de caixa, analisar a informação, a vida efetivamente da empresa, para que a gente consiga, como dar uma boa análise, uma boa perspectiva para os sócios, porque os sócios, eles não querem, né, o usuário da informação contábil, ele não quer simplesmente ver uma demonstração e ver um número. A gente precisa se esforçar, né, para a gente conseguir aprender a ler esses números, tá? Então, eu preciso ver, olha, o meu a receber aqui, nossa, diminuiu o meu estoque, mas qual que é o impacto disso? Aí a gente tem que parar e pensar mesmo na operação. Olha, se eu diminuo o estoque, o que acontece? Qual a contabilização que é feita? Qual que é o impacto disso para a empresa? A empresa, então, vendeu mais, né? Ela tem uma receita maior. Diminuir o meu fornecedor, e aí eu estou devendo menos fornecedor, né? Se eu estou devendo menos, meu índice de endividamento diminui. E em relação à questão dos recebíveis, diminuiu ou aumentou? Diminuiu. Então, se diminuiu, eu estou com um bom prazo médio de recebimento, ou eu tenho um bom setor de cobrança, eu tenho bons clientes que pagam, né, que estão pagando em dia. Então, a gente tem que fazer toda essa análise, tá?
E dentro da análise aqui do fluxo de caixa, a gente precisa principalmente analisar essa questão da geração operacional do caixa, que aqui é o que a gente consegue verificar realmente o que está sobrando de dinheiro para a empresa. É aqui na geração operacional do caixa que a gente consegue ver, tá? Ou seja, na operação fim ali daquela empresa, ou seja, para que aquela empresa existe? Quanto que ela está gerando de dinheiro, de caixa líquido, tá? Livre para a empresa. No nosso exercício aqui, ele gerou 33.290, ok? Certo, pessoal? Bacana, professora. Dúvida? Por enquanto, não. Beleza, então vamos para a nossa DVA, tá? Gente, o que é a DVA? A DVA é a demonstração do valor adicionado, tá? O que é essa demonstração, gente? É uma demonstração relativamente, tá? Relativamente nova, tá? Ela é exigida, ela é obrigatória apenas para as empresas de capital aberto, tá? Então, elas que são que a gente é obrigado a elaborar, tá? O que tem de diferente nessa demonstração? Seguinte, para a gente entender a DVA, vamos dar um passo atrás para a gente poder falar um pouquinho da DRE, tá? O que é a DRE? DRE é uma demonstração do resultado do exercício, que a gente está careca de saber. Mas para que a gente faz DRE, pessoal? Para que você faz a DRE? Para descobrir o lucro. Para saber o final do resultado, se teve lucro, se teve prejuízo. Exatamente, né? Ou seja, a gente pega ali, né, toda a atividade da empresa e a gente vai apurar o lucro daquela empresa, né? Ou seja, eu quero ver o que aquela empresa gerou de lucro para os sócios e para os acionistas, porque o lucro não é do sócio dos acionistas, né? Eles vão dar a destinação que eles quiserem para aquele resultado, para aquele lucro. Ou ele vai revertir na empresa, ou ele vai fazer a retirada, né? É direito dos sócios, tá? Então, a finalidade da DRE é essa. Por que eu estou falando da DRE para a gente poder falar da DVA, desculpa. Por quê? A DVA, pessoal, demonstração do valor adicionado, o que eu vou fazer? Eu vou apurar, vou pegar essa riqueza que a empresa gerou, tá? A partir dos sócios e dos acionistas, tá? E eu vou verificar aonde que essa riqueza, tá? Ela foi realmente distribuída, ela foi aplicada, tá? Então, o que acontece? Quando eu pego uma DRE, a DRE ela me mostra o lucro da empresa, né? Ali para os sócios, mas se a gente for pensar de uma maneira bem macro, tá? Ela acaba se tornando incompleta. Por quê? Porque ela vai me dar uma visão apenas da riqueza para o sócio, tá? A demonstração do valor adicionado, ela é um pouco mais abrangente. Por quê? Porque eu vou pegar toda essa riqueza que a empresa gerou dentro de um período e eu vou mostrar como que ela foi gerada e ela foi aplicada dentro da organização, tá? Ou seja, eu vou mostrar qual foi a riqueza gerada para a sociedade, de uma forma geral, a partir da demonstração do resultado. E a partir dessa também demonstração que é a DVA, tá? Então, eu vou demonstrar aqui na DVA qual riqueza que eu gerei, tá? De uma forma geral. Não sei se algum de vocês conhece ou já ouviu falar na questão do balanço social, tá? O balanço social, há uns anos atrás, em torno mais ou menos assim de 2004, 2003, 2004, né? Ele era muito falado e assim é algo, né, que se tornou cada dia mais
e que tem sido na nossa sociedade cada vez mais relevante, ou seja, a empresa ela não precisa só gerar lucro, mas ela tem que ser uma empresa que ela tem assim vistas e ela tem um olhar social, porque hoje em dia a gente precisa preocupar com o meio ambiente, a gente precisa preocupar com a questão da distribuição de riqueza de uma forma mais igualitária. Né? A gente tem percebido, inclusive, no campo político, principalmente no Brasil, né? Esse tempo maluco que a gente tem vivido, como que essas questões hoje elas estão sendo relevantes, né? Essa questão social em si. Então, uma da forma, né, que o próprio comitê de pronunciamento contábil ele encontrou para poder, entre aspas, substituir ali o balanço social, que é algo mais difícil de se demonstrar, foi criando a DVA, tá? Então, dentro da DVA, o que a gente vai fazer? A gente vai demonstrar qual foi a riqueza que a empresa gerou e como ela foi literalmente distribuída, tá? Com várias entidades, incluindo o governo, terceiros, o próprio pessoal que trabalha dentro da empresa, ou seja, para a comunidade em geral. Como que aquele resultado daquela empresa ele tem um reflexo na sociedade, seja através do governo pagando impostos, seja com uma folha de pagamento, pagando salário, pagando fundo de garantia, tá? Porque isso tudo, gente, a empresa devolvendo aquilo ali, aplicando a riqueza que ela está gerando para a sociedade, tá? Então, essa é literalmente, assim, a finalidade da DVA. Tá certo? Entendido aqui, gente, isso? Entendido. Tá? Então, assim, inclusive, das grandes, vamos dizer assim, é algo que tem sido muito falado, que a DVA, né, é como se fosse uma forma da gente democratizar a informação contábil. Ou seja, eu pego aquela informação contábil gerada lá na minha DRE e também aplicada, querendo ou não, no meu balanço patrimonial, e eu vou democratizar, ou seja, eu vou pegar aquilo ali e eu vou mostrar como que cada um teve uma participação, tá? Democracia é isso, gente, todo mundo participando. Todo mundo tem direito, todo mundo tem sua voz, tá? E isso é também trazido para a contabilidade a partir da DVA, quando a gente pega esse lucro e evidencia qual foi aquela riqueza gerada gerada, né, pela empresa e como ela foi aplicada, tá? Então, nada melhor, tá, gente, do que a gente pegar um exemplo prático para a gente começar a entender como que a DVA ela faz sentido, tá? E por que na verdade ela faz sentido. Então, para isso, eu tenho aqui, olha, um exemplo, tá? Inclusive dado pelo próprio CPC, pelo próprio Conselho Federal de Contabilidade, tá? Então, vamos lá, no exemplo. Olha, imagine que uma família de agricultores tenha guardado sementes do ano anterior e que, no ano seguinte, as tenha plantado sem adicionar qualquer fertilizante e sem comprar qualquer outro insumo. Ou seja, ele tinha uma sementinha lá, guardou a semente, guardou para o próximo ano e resolveu plantar, tá? Não comprou fertilizante, não comprou mais semente, não comprou nada. Só foi lá e plantou aquela sementinha dele lá. Então, ele pegou e aplicou somente a sua mão de obra usando a natureza, ou seja, ele pegou a mão de obra dele lá, foi lá, arou a terra, né, gastou aquele tempo ali, plantou, foi lá, tampou, regou, ou seja, né, o próprio trabalho dessa família. Digamos que venda, tá? Digamos que venda toda a sua produção, mas que a família tenha uma ótima ideia do princípio da entidade e que saiba atribuir valor à sua própria mão de obra empregada, mas terá que pagar imposto de renda. Então, admitimos então que ele chega à seguinte situação, tá? Então, a gente vai imaginar
o resultado que ele teve no primeiro ano, quando ele plantou aquela sementinha lá, tá? Então, ele fez a DRE dele. Ele vendeu todo o quilo que ele produziu, ele vendeu por R$ 3.000. Como essa família, né, ela entende que o princípio da entidade, ela valorou a sua própria mão de obra, para ela calcular realmente qual que foi o seu lucro, tá? Então, ele valorou que a mão de obra dele é em 1.200. Então, o lucro dele antes do IR foi de 1.800, porque 3.000 menos 1.200. Aqui, gente, porque ele não comprou insumo nem nada, né? Só pegou semente, plantou e vendeu, tá? Então, aqui, olha, o 1.800 antes do IR, e vamos colocar aqui que ele pagou R$ 360 aqui de imposto de renda. Então, ele teve um lucro líquido no período de 1.440. Beleza até aqui, né? Então, olha só. Se a mão de obra dele está corretamente mensurada, ou seja, em termos de mercado, que realmente o que o mercado pagaria, se ele tivesse que contratar uma pessoa no mercado, fazer o que ele fez, né? Ele realmente teria pago ali os 1.200, né? Então, vamos colocar aqui, olha, teremos nessa demonstração o efetivo líquido, o efetivo lucro está devidamente calculado, tá? Mas o que tem a ver isso com o valor adicionado? Qual foi a riqueza criada por essa família? Primeira coisa que a gente tem que pensar, o que é riqueza? O que é riqueza criada, tá? Então, a gente precisa entender que a riqueza criada, gente, não é o lucro líquido. Olha só, vou até grifar isso aqui, ó. Riqueza não é lucro líquido, tá? Então, a empresa gerou lucro, não é que ela gerou lucro, quer dizer que ela tenha tido uma riqueza, aquilo é riqueza, não é isso, tá? Riqueza, pessoal, é tudo aquilo que eu vendi, que eu gerei literalmente ali de venda, tá? Então, toda a riqueza criada e vendida foi R$ 3.000, que foi aqui as minhas vendas, tá? Então, toda a riqueza criada foi os 3.000. E como que eu consigo ver, inclusive, que ela foi criar, que a riqueza que eu criei foi realmente isso? Olha só. Eu tenho aqui a riqueza que remunerou a mão de obra, ou seja, né, quanto que pagou lá de mão de obra? R$ 1.200. A riqueza que remunerou o capital. O que é a remuneração do capital? O lucro líquido, tá? Quando eu tenho lucro, pessoal, aquele lucro ali está remunerando tudo aquilo que o sócio empreendeu dentro da empresa. Ou seja, eu invisto um dinheiro para que no tempo oportuno aquele dinheiro que eu investi comece a me render outro dinheiro. Isso aqui é remuneração do meu capital próprio, tá? O próprio lucro líquido. Então, eu tenho aqui riqueza que remunerou o capital, 1.440. E a riqueza, tá, que foi gerada e que eu entreguei para o Estado, tá, em forma de imposto, que foi R$ 360 aqui. Então, se eu pego cada uma dessas riquezas que eu gerei, eu chego exatamente no valor dos 3.000, que foi o valor que eu vendi, ou seja, os valores da minha venda. Então, aqui eu percebo que eu tenho uma riqueza gerada de 3.000, e essa riqueza, onde que ela foi aplicada? Na mão de obra, na remuneração dos sócios e naquilo que eu entreguei para o governo, tá? Então, aqui a primeira questão da DVA. Então, vamos agora para um outro exemplo, tá? Olha, a gente fica claro aqui, né, que essa riqueza, essa nova riqueza criada aqui, como que ela foi distribuída? O trabalho, o capital do sócio e o Estado, tá? Então, vamos pensar no ano seguinte. Vamos supor que essa família, ela comprou mais insumos e contratou empregado. Porque inicialmente foi só a mão de obra dela, não comprou insumos, só usou as próprias sementes, tá? Então, vamos colocar aqui, ela vendeu, né, R$ 9.000, ela comprou insumos, que foram as sementes e os fertilizantes, de R$ 1.800. E ela contratou pessoal, né, ou seja, contratou empregado para poder ajudar a pagar, a trabalhar no aumento ali da produção. Então,
parte dessa mão de obra, ela contratou e pagou via CLT, R$ 2.600. E parte dessa mão de obra continuou sendo mão de obra da própria família, ou seja, mão de obra própria, que ele também valorou em R$ 1.300. Então, eu tenho aqui 3.900. Com lucro antes do IR de 3.300, que é os 9 menos 1.800 menos 3.900, ok? E o imposto de renda calculado sobre o lucro, me dando um lucro líquido de 2.640, tá? E aí, pessoal, qual que é a riqueza da empresa? Neste caso aqui. O que vocês acham? São os 9.000, não. Aí tem que separar para onde que foi. Beleza. Quem mais, gente? Todo mundo acha que é os 9.000? Ou tem que tirar o 1.300 que é da família. Porque Não. Na verdade, aqui, pessoal, a riqueza vai ser o quê? 7.200. Por que é 7.200? Eu preciso aqui da minha riqueza, a riqueza que eu gerei, eu tenho que pegar a minha venda e tirar tudo aquilo que são os meus insumos, ou seja, o meu CMV, meu CPV, tá? Dependendo da atividade. Ou seja, a minha venda menos aquilo que eu investi para a venda. No exemplo anterior, a riqueza gerada foi só a venda, não comprou fertilizante, ele não comprou insumo nem nada, ele só pegou aquela semente. Então, a riqueza que eu gerei aqui, que essa família gerou no segundo momento, foi 7.200, que é os 9.000 menos 1.800 que ela gastou com fertilizante, tá? E aí, essa riqueza que então ela sempre gerou... sempre vai ser a receita líquida que está na DRE? E calma lá, que vocês ainda vão chegar. Eu preciso que vocês primeiro entendam o que é riqueza, né? Como que a gente vai chegar na riqueza, tá? A riqueza é a receita bruta menos ali aqueles os seus insumos ali, o seu CMV, CPV, tá? E daqui a pouco a gente vai ver, já excluindo, inclusive, os cancelamentos de venda, tá? Que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que a gente vai montar a DVA, tá? Então, o que eu tenho? Esses 7.000 de riqueza gerada, e aqui eu consigo verificar onde que é 7.200 de riqueza gerada, onde que ele foi empregado, ou seja, como que eu distribuí isso, tá? Essa riqueza que eu gerei. Eu distribuir, né? Usei essa riqueza gerada para remunerar o empregado, né? A mão de obra, que foi 3.900 aqui, da família mais o CLT, o capital empregado, ou seja, remunerando o sócio, que é o lucro líquido aqui, 2.640, e o governo, que foi um posto de 660. Então, se eu pego isso tudo aqui, eu somo, dá exatamente 7.200, que é o meu valor da minha riqueza, tá? Então, por aqui, o que a gente já percebe? Que sempre que eu calcular uma riqueza, tudo aquilo, quando eu for apurar onde que essa riqueza ela foi aplicada, onde que ela foi, como ela foi distribuída, esses dois valores eles têm que fechar, tá? A primeira questão aí. Agora, vamos para o modelo da DVA, tá? A DVA, pessoal, ela tem que, por exemplo, permitir mesmo os usuários aí da informação contábil verificar onde que aquela riqueza ali ela foi distribuída, tá? O que acontece? Eu deixei na apostila todas as informações relevantes que vem tanto do próprio CPC, tá? Que é nosso parâmetro aqui para poder montar a DVA. E tem tudo lá bem detalhado, que eu vou precisar que vocês leiam, inclusive, para poder fazer o exercício, tá? Então, por exemplo, lá está falando o que é o valor adicionado, o que é a receita de mercadoria, tá? O que seria outras receitas, o insumo adquirido, tá? Ou seja, tudo aquilo que é atividade mesmo ali da empresa,
tá bom? Agora, o que que a gente precisa saber dentro da DVA, tá? Aqui eu tenho a riqueza criada pela entidade, que, por exemplo, vai ser primeiro a receita. A receita, o que que eu vou considerar como receita? As minhas vendas brutas, tá? Que eu já falei, que é o meu faturamento bruto, menos, no caso, os meus cancelamentos e menos também, por exemplo, a minha provisão para credor duvidoso, ou PDD, provisão para liquidação duvidosa, tá? Qualquer qualquer nomenclatura que dê para esse tipo de provisão, tá? Isso, a gente vai considerar tanto a constituição de provisão quanto a reversão de provisão. Então, isso vai ficar no quadrante das receitas. No quadrante dos insumos, tá? Nos insumos, pessoal, o que a gente vai considerar? Todo o custo de mercadoria vendida, ou, né, o custo do produto vendido mesmo, que seria o CPV, tá? Ou seja, tudo aquilo que eu adquiri de terceiros para gerar receita, tá? Aqui, nos insumos adquiridos de terceiros, nós não vamos colocar nada com gasto com o pessoal, tá? Nem pessoal próprio, nem terceiros. Mas vamos incluir dentro dos insumos adquiridos por terceiros, por exemplo, material que eu comprar, energia elétrica, serviços de terceiros que eu adquiri no esforço de produzir aquela receita ali, tá? Então, toda despesa que eu gerei relativo, né, ou seja, originada para eu utilizar esses bens para produzir a receita, eu vou colocar aqui dentro dos insumos, tá? Isso tudo, pessoal, tá tudo detalhado para vocês lá na apostila, tá? Outro campo que a gente precisa detalhar na DVA, o valor adicionado que eu recebi em transferência. O que é isso, pessoal? É uma riqueza que eu recebi, tá? Mas que não foi eu diretamente que eu recebi, mas foi transferido de um terceiro para mim, tá? Quanto empresa. Quais são as possibilidades quais são as situações que isso pode acontecer? Apenas, por exemplo, como o resultado de equivalência patrimonial. Eu tenho, que a gente já estudou, eu tenho uma participação em uma outra empresa, aquela empresa vai gerar uma riqueza e parte daquela riqueza que ela gerou, ela vai transferir para mim. Por quê? Vai transferir na mesma proporção que eu participo dentro daquela empresa. Ou seja, então, valor adicionado recebido em transferência, eu vou informar os resultados de equivalência patrimonial ou as receitas financeiras. Por que eu vou considerar receita financeira como um valor recebido em transferência? Porque eu pego um dinheiro, coloco numa instituição financeira, ele fica ali parado, e aquela instituição financeira, ela me remunera aquele dinheiro, ou seja, eu não tenho um esforço para isso acontecer, ele está ali, né, e aquela empresa vai me transferir um rendimento, tá? Ele vai, então, trazer para mim um dividendo ou um valor que está aumentando ali a minha riqueza. Isso serve, pessoal, receita financeira, receita com aluguéis, tá? Variação cambial, tudo isso, toda receita que é gerado sem um esforço efetivamente ali da minha operação, vamos dizer assim, tá? E isso são todas as minhas possibilidades de gerar riqueza, tá? De adicionar valor dentro da empresa. Agora, além disso, eu preciso, dentro da DVA, apontar aonde que a gente distribui essa riqueza, que a gente viu lá no exemplo, tá? Então, eu vou ter uma parte onde que eu vou demonstrar tudo aquilo que eu apliquei na parte de pessoal, ou seja, o que eu remunerei de salário, de 13º, tá? Ou seja, de remuneração direta, o que eu paguei de comissão, o que eu paguei de honorário de administração, se eu paguei participação no lucro, ou seja, tudo aquilo que eu gastei com pessoal, tá? Remuneração direta.
Além disso, eu também vou, dentro da opção, né, de benefícios, eu vou informar tudo aquilo que eu gastei relativo a benefícios que eu distribuí para o meu pessoal próprio, na forma de pagamento com assistência médica, com alimentação, vale transporte, com plano de aposentadoria, tá? Todo esse esforço. E também do FGTS, tá? Que é aquela parte que a empresa deposita vinculada ao empregado, ou seja, vinculada à área de pessoal, tá, gente? Então, tem um campo próprio no DVA. Além disso, né, eu vou descrever dentro da DVA os valores que eu paguei de impostos, taxa, contribuição, isso no caso aqui, né, dos tributos, né, isso abrindo em tributos federais, estaduais e municipais, tá? Então, vai englobar INSS, ICMS, PIS, COFINS, contribuição social, ISS, tá? E, inclusive, pessoal, essa parte aqui das contribuições que a gente tem que tomar, tá bem atento, que é o seguinte, as contribuições que a empresa paga ao INSS, tá? Inclusive o seguro de acidente do trabalho, tá? E dos impostos que ela esteja sujeita, vai estar dentro aqui de impostos, taxas e contribuições, tá? Então, ficar atento a isso aí. E, pessoal, e por fim, informar o que eu remunerei ao capital de terceiros, né? Ou seja, o que eu paguei de juros, o que eu paguei de aluguel, se eu paguei royalties, eu paguei direito autoral, né? Se eu paguei algo para alguma franquia que eu tenha dentro da minha empresa, eu vou demonstrar isso aí. E vou demonstrar, por fim, como eu remunerei o capital próprio, ou seja, o capital dos sócios, seja através de juros sobre capital próprio ou sobre lucros retidos ou prejuízos acumulados durante o período, né? Que a gente, inclusive, viu no exercício, no exemplo anterior. Se a empresa gerou um lucro, aquele lucro remunera aqueles sócios ali, tá? Então, isso é o que vai conter na nossa DVA. Agora, vamos ver mais um exemplo prático mesmo de como que a gente vai pegar toda essa informação, tá? Gerada, e como que a gente vai montar uma DVA, tá? Então, olha só, eu tenho aqui alguns valores de pagamentos e recebimentos, né? Que causou tanto impacto no caixa, e às vezes nem sempre na DRA, na DRE, mas sempre na DVA, tá? Então, aqui eu tenho venda, consumo de material adquirido de terceiro, receita financeira, despesa com aluguel, receita com aluguel, pagamento de salário, despesa financeira, imposto pago, ou seja, uma série de movimentações que aconteceu numa empresa durante um determinado período, tá? Aí aqui, olha, pessoal, eu tenho a DVA. Esse aqui é o modelo oficial da DVA, tá? Primeira coisa que eu tenho, a parte das receitas. Dentro da receita, aí eu vou colocar a venda de mercadoria, provisão para devedores duvidosos, né? As receitas não operacionais que foram geradas. Logo depois, aqui, número 1, número 2. Aí eu tenho aqui insumos adquiridos de terceiros. Aí a matéria-prima que eu consumi, ou seja, o CMV, CPV, né? Aqui o material, energia que eu falei, né? Que tem que ter. A perda sobre e recuperação no caso de ativo. E aí eu tenho, enfim, o que eu gerei literalmente de riqueza, ou seja, a minha receita menos os meus insumos, né? Lembra lá em cima, no segundo exemplo? Então, aqui eu tenho o meu valor adicionado bruto, ou seja, eu tenho aqui a minha riqueza bruta gerada, tá? Então, vai ser receita menos os insumos. Numa quarta parte aqui dentro da DVA, eu tenho as retenções. O que são essas retenções? São tudo aquilo que ficou retido dentro da empresa, mas que, de certa forma, ele foi também distribuído, né? O valor que foi distribuído através da depreciação, amortização
ou exaustão, porque isso aí também gerou uma, entre aspas, né, uma certa despesa, um desgaste que houve, na verdade, uma aplicação ali de parte do capital da empresa, tá? Então, a gente considera aqui as retenções. Então, o valor adicionado bruto menos as retenções, eu tenho aqui o valor adicionado líquido produzido pela empresa, tá? Então, que é o 3 menos o 4. Tá vendo aqui, ó, que eu já deixei aqui separadinho aqui para vocês os valores. Logo depois, a gente tem o valor adicionado recebido em transferência, ou seja, aquilo que eu também acabei de explicar. Toda a riqueza que foi gerada por um terceiro e que foi transferido para a empresa, tá? Então, pode ser resultado de equivalência patrimonial, isso aqui é independente, tá, pessoal? Se o resultado foi positivo ou negativo, tá? Receita financeira e outros tipos de receita, qualquer uma, tá? Então, quando eu pego o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? E pego todos esses e somo o que eu tenho que somar, eu vou encontrar o meu valor adicionado total que eu tenho a distribuir, ou seja, a minha riqueza total gerada, tá? Seja gerada internamente da empresa ou seja aquela recebida em transferência, tá? E a gente começa a segunda parte da nossa DVA, que é, agora eu vou demonstrar como que esse valor que eu gerei, como que essa riqueza que eu gerei, como ela foi distribuída, tá? Então, eu distribuí com pessoal em cargos, com impostos e taxas, juros e aluguéis, juros sobre capital próprio, dividendo e lucro retido, tá? Então, aqui, que é a nossa parte 8. Tudo aquilo que eu distribuí aqui dentro da parte 8, ela tem que ser exatamente igual o meu valor adicionado total a distribuir, tá? Então, isso eu explicando para vocês basicamente como que a gente monta a DVA. Aqui a gente tem um exemplo com número, né? Então eu tenho aqui, ó, venda. Tá vendo que eu coloquei aqui, olha, número a letra A, B, C. Coloquei aqui no cantinho também aonde que cada um entrou, tá? Então aqui, ó, venda. Entrou aqui nas vendas de mercadorias. Aí eu tenho aqui provisão para devedores duvidosos. Foi a letra H que estava aqui, olha. Provisão para devedores duvidosos, tá? Entra aqui. Não tive nada operacional, aí começa a minha parte de insumos adquiridos de terceiros. Eu tenho matéria-prima consumida, que está aqui, olha. Matéria-prima consumida, 50 mil. Levo para cá. E assim sucessivamente, tá? Para ajudar vocês ainda um pouquinho mais para poder fazer o exercício, tá? Aqui, pessoal, eu também coloquei um modelo que está lá no CPC, tá? Aqui, o modelo básico da DVA, tá? Mas o que eu fiz aqui para vocês? Eu trouxe um modelo, tá? O modelo aqui de cada ponto da DVA, receita. Aí eu tenho aqui, ó, 1.1, vendas de mercadoria de produto. Aí tem aqui, o que tem que constar nessa linha? O meu faturamento bruto, que é a minha receita de vendas, mais os tributos incidentes, tá? E aqui também, já, pessoal, lembrando que aqui no caso também tem que já colocar a minha receita menos os meus cancelamentos, tá? Outras receitas, que seria venda de ativos não circulantes, mais os tributos que, no caso, incidir, tá? E assim sucessivamente. Custo dos produtos vendidos ou da mercadoria, o que eu tenho que colocar? Materiais, energia, serviço de terceiros. Eu vou pegar aquilo que está lá na DRE, né, de energia ou de serviços de terceiros, mais os tributos, e eu posso informar aqui. Perda na recuperação de valor de ativos. Aí, no caso, seriam as variações de impairment, né? Que a empresa tiver ao longo do ano. Aí aqui a gente vai informar isso aqui em cada uma dessa linha. No caso das retenções aqui, que é o 4, eu vou informar a minha depreciação, amortização e exaustão. Ou seja, né? A DVA, ela não é uma demonstração difícil de fazer. Ela não é. Ela é super fácil de fazer. Por quê? Porque a gente simplesmente vai demonstrar algo que a gente, inclusive, já tem lá dentro da nossa DRE. Só que dentro da DVA,
informações e mostrar como que isso foi devolvido para a sociedade, tá? De uma forma geral, incluindo os sócios, quando eu remunero aquele lucro ali, tá? Ou seja, eu vou abrir um pouco mais detalhadamente aquele meu resultado e onde é que ele está, onde que aquela riqueza que eu gerei, ela foi aplicada. Ok? Entender o que é DVA e como que a gente elabora DVA? Deu, professora. Deu sim. Deu, gente? Deu. Então, olha, no exemplo que eu deixei já aqui, olha, não tem erro. Vocês vão ver que é a coisa mais simples de fazer, tá? Ela é um pouquinho maior porque ela tem esses oito pontos, né? Porque querendo ou não, você vai passar por todos eles. A receita, nem que tenha uma linha na receita, você vai ter que fazer ela, os insumos, né? Mas, enfim, a DVA ela vai ter esses 8 pontos, tá? E como que você vai validar que a sua DVA está certa ou não? A linha 7 e a linha 8, elas têm que fechar, tá? Ou seja, a riqueza que eu produzi, ela tem que fechar com tudo aquilo que eu distribuí, tá? Então, é mamão com açúcar. Beleza? Beleza, gente? Aqui? Beleza, professora. Beleza. E aí eu já Desespero é só na hora deixei. de fazer o exercício. E eu já deixei lá para vocês, tá? Lá tá aqui, olha, esse aqui. Lá no sistema faculdade, tá? O exercício da DVA, esses são dois exercícios, tá? Para vocês elaborar a DVA, tá? Tem aqui a DRE para vocês elaborar a DVA, tá? Então, são 2 exercícios. Esses 2 exercícios, eles vão também ser pontuados como VA3, igual a gente fez o fluxo de caixa. E vocês também vai ter uma semana para poder fazer, então já começando de hoje, e vocês podem entregar até a próxima segunda às 19 horas, tá? Então, pessoal, muito simples. Aqui, ó, a gente tem vendas brutas, tá? Aí você tem aqui os impostos, né? A venda líquida, aqui tem PIS, COFINS e contribuição social, CMV, ou seja, aqui dentro você tem todas as informações para elaborar a sua DVA. Inclusive, aqui, ó, nas despesas operacionais, elas estão abertas para você. O que você pagou com salário, o que você pagou para a Previdência Social, o que você a sua despesa com depreciação, energia elétrica, juros passivos, juros ativos, tá? Que é receita financeira aqui, receita de dividendos, tá? Ou seja, você tem todas as informações necessárias para poder fazer a DVA. Então, você vai pegar essas informações e organizá-las lá dentro da estrutura da DVA, tá? A mesma coisa que vocês vão fazer, lembrando aqui, ó, que tem um recadinho aqui, ó, do total do lucro líquido foram distribuídos R$700 aos acionistas, tá? Essa informação aqui é importante. E aqui embaixo a mesma coisa, a gente tem outra DRE, tá? Com as informações, as despesas aqui também operacionais abertas para vocês também preencher lá o quadro da DVA, tá? Vocês vão ver que é bem simplesinho, que é bem fácil. Ela é longa, mas ela é fácil de fazer. Tá bom? Ok, professor. Tem que fazer essas 2 atividades e te mandar lá no sistema aula, né? Isso. Manda lá no sistema aula, tá? Ele já tem lá disponível a atividade, aí vocês fazem e postam lá. Ia ser bom ter as fotos Beleza? assim da carinha dele. Tá, gente? Então aí hoje a gente... Bacana, professora, bacana. Hoje a gente fica por aqui porque vocês precisam, inclusive, fazer o exercício. Agora, só uma dica, tá? A apostila, ela ficou um pouco extensa, né? Eu coloquei ela lá porque eu acho que é válido. Dentro aqui não está falando só sobre DVA, tá, pessoal? Eu coloquei, enfatizei a DVA, que é o nosso principal assunto aqui para vocês aprenderem a fazer, tá? Mas dentro aqui da apostila, eu coloquei
várias resoluções do CFC, legislação mesmo, que vai falando de quando surgiu, o que a lei, por exemplo, a 11.638/17, o que ela trouxe de diferente, tá? Quais foram as alterações que ela trouxe, incluindo a própria DVA. Tá? Então, aqui vocês têm material para estudar que é relevante no dia a dia, tá? Da atividade contábil em si, e que também é muito importante na hora de vocês fazerem o exame de suficiência do CFC, tá? Então, se vocês tiverem um tempo, que vocês têm agora no segundo horário, leiam a apostila, tá? Que vale a pena. E aí eu já deixei bem enfatizado aqui na nossa aula em relação à questão da DVA, como que a gente elabora, qual que é a finalidade, tá? Mas tem mais material mais rico aí, principalmente essa questão aqui, ó, esse ponto aqui, algumas características qualitativas da informação contábil. Porque a gente vai percebendo por que a informação contábil ela é tão importante, por que ela tem que ser fidedigna, né? O que ela vai trazer de relevância, de materialidade, né? Tanto para as empresas quanto para o mercado de uma forma geral, tá? Para o fisco, ou seja, para os usuários da informação contábil. Então, tem um bom material aqui, eu espero que vocês aproveitem o material, tá bom? Beleza? Beleza, professora, obrigada. Obrigada. Então, olha, bons estudos aí, tá? E qualquer dúvida pode me chamar no privado. Mesmo que eu demore um pouquinho de responder, eu respondo, tá? Ok. Então tá, pessoal. A gente fica por aqui, então. Beijo, boa noite. Boa noite Tchau. para todo mundo. Beijo para vocês, gente. Tchau.